o mês do bom pastor e da boa ovelha. E hoje nós vamos falar em especial sobre os pastores e domingo em especial sobre as ovelhas. E o texto, na verdade, é um texto bem duro. É uma palavra profética de repreensão. Porque os pastores, eles não estavam apacentando as ovelhas. Eles estavam apacentando a si mesmos. São pastores de si mesmo. Eles não cuidam das ovelhas. Eles não cuidam dos menores. Eles cuidam de si mesmo. Eles sacrificam para si mesmo. Eles só pensam em si mesmo. Eles só pensam nele. Diga, são pastores que não apacentam as ovelhas. Os menores são pastores egoístas que só pensam em si mesmo. No final, Deus fala o texto todo que diz que os pastores não apacentam, não cuidam, não vão atrás, não libertam, não cura a ovelha ferida. E Deus diz que vai julgar estes pastores. Pode demorar, mas Deus vai julgar esses pastores. Deus vai julgar estes líderes, esses pastores que não apacentam, esses pastores que não buscam as perdidas, esses pastores que não juntam as ovelhas, esses pastores que não cuidam das ovelhas que quebraram, que foram machucadas. Deus vai julgar esses pastores. Mas ao mesmo tempo, Deus diz que Ele mesmo vai ser pastor dessas ovelhas. Diga, Deus é o bom pastor. E termina o texto falando que Ele vai julgar os pastores e que Ele vai julgar também as suas ovelhas. E Ele vai julgar as ovelhas gordas e as ovelhas fortes. E domingo nós vamos falar sobre a ovelha, em especial sobre a ovelha gorda e a ovelha forte. Mas hoje nós vamos falar sobre o bom pastor. Diga, Deus está julgando. E Ele mesmo vai apacentar as suas ovelhas. Ele diz que Ele vai buscar, que Ele vai resgatar, que Ele vai libertar, que Ele vai curar, que Ele vai ser o pastor. No livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11 diz: E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça e barba não passará navalha. Esta foi a oração de uma mulher que não podia ter filhos. Ela era casada, e por não ter filhos, o seu marido poderia tomar outra mulher para ter filhos, porque era muito importante a questão de ter filhos, de dar continuidade, do nome do pai ir passando de geração em geração. E como esta primeira mulher, ela não conseguia ter filhos, esse homem, ele se casa com outra mulher para ter filhos, e ela começa a se sentir mal, começa a se sentir humilhada, ela começa a ser envergonhada. A sua adversária debocha dela, porque ela tem filhos, e Ana não tem. E Ana, ela sobe à casa do Senhor, e aqui no capítulo 1, versículo 11, ela faz um voto, dizendo: se o Senhor me der um filho homem, eu o darei por todos os dias da sua vida. E este filho que o Senhor me der, ele será para o Senhor um pastor, ele será para o Senhor um líder. E diz que ela faz um voto, que vai entregar ao Senhor, e que não vai passar navalha sobre a cabeça e sobre a barba. E Deus ouve esta oração, e Ana cumpre o seu voto, e nasce Samuel. E Samuel é um dos grandes líderes de Israel. Ele é o último juiz, um dos grandes juízes de Israel, e o responsável por dar início ao período dos reis com Davi. Ele unge reis, ele unge Davi para ser rei de Israel. Mas
quando Ana tem Samuel, ela cumpre o voto, e o voto dela era entregar o seu filho na casa do Senhor, para ser preparado e ser líder. E neste mesmo capítulo, neste mesmo livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 11 e 12, diz: então Eucana foi a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. Então Ana com Eucana tiveram um filho, e este filho ele foi entregue na casa do Senhor para ser um pastor, para ser um líder sobre Israel. Ela não conseguia ter filhos, ela faz um voto, o Senhor a abençoa, ela gera um filho, nasce Samuel, com 5 anos ela o entrega ao sacerdote, ela o entrega ao sumo sacerdote, ela o entrega na casa do Senhor, para que ele pudesse crescer na casa do Senhor, aprender a lei de Deus e ser um líder. Só que o versículo que nós lemos, eles sobem à casa de Deus e entregam o seu filho a Eli, diga ao sacerdote, diga ao pastor. Mas diz que os filhos de Eli eram filhos de Belial, diga, de demônios. Eles eram filhos de demônios, eles serviam a demônios, eles não conheciam ao Senhor. Imagine um sacerdote, imagine um pastor que está na casa de Deus, servindo ao Senhor, e quando Ana sobe para fazer a sua oração, ele libera uma palavra profética sobre Ana e diz: vai em paz, porque o Senhor ouviu a sua oração e você vai ter um filho. E quando ela tem um filho, ela cumpre o voto, ela sobe à casa de Deus, entrega o seu filho com 5 anos, ainda bem novo, e este filho começa a crescer, e ele é entregue na casa de Deus para o sacerdote Eli. Mas diz que os filhos de Eli eram filhos de Belial, eles serviam a Satanás, eles não conheciam o Senhor. Você entregaria o seu filho para ser um líder, para ser treinado por um pastor, em que os próprios filhos do pastor não conhecem a Deus? Eli agora recebe a responsabilidade de cuidar de Samuel, de educar Samuel, e de instruir Samuel segundo a lei de Deus, e preparar Samuel para ser um grande pastor, um grande líder. Mas o próprio Eli não era um bom pastor. Os seus filhos faziam coisas terríveis, os seus filhos roubavam a oferta do sacrifício, os seus filhos se prostituíam na tenda da casa de Deus, eles faziam muitas abominações, pecados terríveis diante do Senhor, e diz que eles não conheciam o Senhor. Em 1 Samuel 2, 17 e 19, era pois muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um féretro de linho, e sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe a trazia, quando seu marido subia para oferecer o sacrifício anual. Então imagine aonde Samuel foi entregue. Diga, ele estava na casa de Deus, junto com o pastor, junto com Eli e os filhos de Eli. Agora imagine como é que estava a situação da casa de Deus. Havia um pastor, havia um sacerdote, o nome dele era Eli, ele era casado, tinha filhos, e os seus filhos eram filhos de Belial, não conheciam a Deus, e faziam coisas terríveis, cometiam grandes pecados diante do Senhor. Como eu falei, o de roubar a oferta, e o de se prostituir na porta da casa de Deus. Como é que os filhos do pastor não conhecem a Deus? Como é que Samuel está no meio desse texto e desse contexto? Diga, Samuel estava crescendo. A Bíblia diz que de ano em ano a sua mãe preparava uma roupa nova, e o seu pai, quando subia para o sacrifício anual, levava para ele uma roupa nova.
Isso significa que Samuel estava crescendo. Isto não é um símbolo simplesmente de um crescimento físico, mas um crescimento espiritual. Enquanto a casa de Deus estava uma bagunça, enquanto o pastor não pastoreava, e enquanto os filhos do pastor se prostituíam e roubavam o sacrifício de Deus, Samuel, ele ministrava e ele crescia, e todo ano ele trocava de vestes. Sabe, quando nós olhamos para o Brasil e olhamos para um texto, um contexto geral, nós vemos muita bagunça, muita crise, muitos pecados, muito roubo, muita prostituição. Mas você, no meio de tudo isso, você pode crescer. Diga, eu posso crescer. E a Bíblia diz que Samuel crescia, e ele ministrava, e ele colocava as vestes especiais, e todo ano ele recebia uma veste nova. Posso fazer uma pergunta bem difícil? Você está crescendo todo ano? Você está crescendo todo ano? Todo ano você tem que trocar de vestes? Faz uma pequena reflexão. Será que a sua vida não está igual à do ano passado? Nós estamos no meio do ano praticamente. Passamos do meio do ano. Entramos no segundo semestre. Mas será que a sua vida está crescendo? Ou será que a sua vida está do mesmo jeito que estava o ano passado? Será que se você olhar para o ano passado, o ano retrasado, a sua vida está do mesmo jeito ou você está crescendo? Diga, enquanto alguns estão crescendo na graça, alguns continuam do mesmo jeito. E a grande questão, quem é você nessa história? Você é o pastor que não pastoreia? Você é os filhos do pastor que não conhecem a Deus, que roubam o Senhor e se prostituem? Ou você é como Samuel? São três personagens principais. Pergunta, quem está mais errado nessa história, pastor? Pergunta, quem está mais errado nessa história, pastor? Diga ao pastor. E todos nós somos ovelhas e somos pastores. Aqui eu estou como pastor, exercendo o ofício do Senhor, como pastor, sacerdote e profeta do Deus Altíssimo. Aqui sobre este altar, eu sou pastor, mas lá na igreja sede, sentado no banco, eu sou uma ovelha. Diga, aqui, eu sou uma ovelha. Mas lá na sua casa, você é um pastor. Lá no seu trabalho, você é um pastor. Para a sua esposa, você é um pastor. Para os seus filhos, você é um pastor. Para os seus companheiros e as pessoas que estão junto com você lá fora, você é um pastor. E o maior problema é o problema do pastor. Sabe qual foi o pecado do pastor? Nós vimos que os filhos de Eli, entre os muitos pecados, eles roubavam a oferta do sacrifício e se prostituíam na porta da casa do Senhor. Enquanto eles faziam isso, não conheciam o Senhor, Samuel ia crescendo. Mas o maior errado nessa história, diga, é o pastor. Quando Deus vai falar com Eli, Deus fala com Eli e fala, Eli, eu não tirei a sua casa do Egito? Eli, eu não escolhi você, os seus pais, para serem sacerdotes na minha casa? Eu não os abençoei com uma bênção tal? E Deus diz para ele, porque você pisou sobre o meu sacrifício, eu te rejeito como pastor. Agora, qual foi o pecado de Eli? O pecado de Eli foi não corrigir os seus filhos. Ele ouvia o que acontecia, ele sabia o que estava acontecendo, mas ele não fazia nada. Ele não corrigia os seus filhos, ele não ensinou os seus filhos na palavra. Enquanto ele ensinava a Samuel,
os seus filhos se perdiam. E a grande questão é que não adianta você levantar o maior líder da história, não adianta você ser o maior líder da história, não adianta você conquistar, não adianta você ter o melhor emprego, não adianta você ter o mais alto salário, não adianta você ter uma casa, um carro, você prosperar, se você perder os seus filhos. Ele era sacerdote, ele era sumo sacerdote, ele tinha a bênção da paz e da prosperidade. Deus o usou para liberar uma palavra profética, e uma mulher estéril gerar um filho, e este filho ser Samuel, o maior juiz de Israel, que levantou o maior rei da história, o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Mas enquanto ele era sacerdote, o sumo sacerdote, enquanto ele tinha paz e prosperidade, e ele ministrava, e levantava, e edificava Samuel, ele perdia a sua casa. E Deus diz para ele: Eli, por que você pisou sobre o meu sacrifício? Por que você não respeitou? Por que você não valorizou? Você mais valorizou os seus filhos do que o meu altar. A palavra diz bem assim: você engordou os seus filhos. Diga, os filhos de Eli se tornaram uma ovelha gorda. E Deus diz: você pisou sobre o meu altar e engordou os seus filhos. Você deu o melhor para os seus filhos, e você desprezou o meu altar. Por causa disso, eu também te desprezo, e você não vai mais ser pastor, você não vai mais ser sacerdote. Deus te tirou da escravidão, Deus te tirou do Egito. Deus tem estado com você passo a passo. Ele te separou, Ele te escolheu, Ele te ungiu. Ele tem te abençoado com uma bênção tal. Mas a grande questão: como é que está a sua casa? Como é que estão as suas ovelhas? Você abre o Facebook, vê o seu filho fumando, bebendo, e não faz nada. Você pega o dinheiro da oferta e da primícia e do dízimo, que é do Senhor, do altar de Deus, e pega esse valor para engordar os seus filhos, para comprar tênis de marca, para comprar celular de última geração. Será que nós, como pastores, não estamos pisando no altar de Deus? Deus te tirou do Egito, Deus te tirou das trevas, Deus te tirou da escravidão, Deus tem te guiado e tem sido o seu Deus. Deus te deu a maior bênção, a bênção de estar na casa de Deus e ter uma bênção tal, a bênção de fazer a obra do Pai. Mas como é que está a sua casa? Como é que estão os seus filhos? Como é que está a sua filha? Aonde ela está agora? Aonde o seu filho está agora? O que o seu filho tem feito quando não está na igreja? Com quem o seu filho tem andado? Com certeza, você não decide pelo seu filho. Mas o pecado de Eli não foi que os seus filhos tomaram o caminho errado. O pecado de Eli e o pecado de muitos pais hoje, de muitos líderes e pastores, é pisar no altar de Deus, é desrespeitar a casa de Deus, é pegar o melhor e dar para os seus filhos e desprezar a casa de Deus. Naquele tempo, quando se fazia o altar do sacrifício, se colocava a carne para ser queimada. Quando a carne começava a ser queimada e a gordura começava a ser queimada, e a Bíblia diz que o melhor é a gordura. Por que a gordura? Pergunta: por que, pastor? Porque a gordura, quando a gordura está sendo queimada no sacrifício, é que sobe o cheiro suave. E esta gordura é de Deus. A primeira parte do sacrifício, a primeira parte que é queimada, a gordura, é de Deus. E depois que a gordura fosse queimada e o cheiro suave subia, o sacerdote com os seus filhos, juntamente com a pessoa que tinha trago o sacrifício,
podia pegar um garfo de 3 pontas e espetar e tirar, e o que saísse no garfo ele podia comer. Mas os filhos de Eli, eles chegavam no começo do sacrifício e espetavam o garfo e tiravam. E quem estava sacrificando dizia: deixa primeiro a gordura queimar. E eles diziam: não, eu vou pegar agora e eu vou comer a carne crua. E se você me impedir, eu vou ser violento. Eu sei que se alguns pais tomarem posição em casa e disserem: a partir de hoje, neste lugar se serve a Deus. A partir de hoje, neste lugar, o primeiro, a primícia, o dízimo é do Senhor. Ninguém vai roubar o que é de Deus. Eu não vou pisar no altar de Deus. Muitos filhos vão se tornar violentos. Mas ele continua do mesmo jeito. Ele não ensina os filhos, ele não corrige os filhos continuam roubando na casa de Deus, continuam se prostituindo na porta da casa de Deus, e ele só fica olhando. Sabe qual é o pior pecado para Deus? É o pecado da indiferença. É estar indiferente à casa de Deus. É estar indiferente com o altar e a oferta de Deus. Nós estamos falando muito, Deus tem ministrado muito no Espírito sobre o dízimo. Pergunta: por quê, pastor? Porque muitas pessoas precisam entender que não são dizimistas e estão roubando a Deus. E que não são dizimistas porque não conseguem entregar o dízimo. Não são dizimistas porque são escravos do dinheiro e servem a Mamon. Sabe a pessoa que bebe e fuma, ela diz: quando eu quiser eu paro. O infiel diz: quando eu quiser eu entrego o dízimo, mas não consegue. Vou te falar de novo, sabe por que Deus tem falado tanto sobre dízimo? Porque você precisa reconhecer que você não conhece o Senhor e que você é escravo de Satanás e está servindo a Mamon. Que quem manda na sua vida é o dinheiro e não Deus. Você tenta ser dizimista, você até queria ser dizimista, você já tentou várias vezes, mas não consegue. Pergunta: por quê, pastor? Porque é escravo de Mamon. É ele que manda em você. Pergunta: o que eu faço, pastor? Se arrependa do seu pecado e peça perdão a Deus por ter pisado no altar de Deus, e peça para que Ele te abençoe e Ele te fortaleça, que Ele venha te resgatar, que Ele venha te curar, que Ele venha te fortalecer e fazer de você uma ovelha do aprisco de Deus. O problema do infiel é que ele até queria ser fiel, ele até sabe que ser dizimista é uma bênção, ele até vê a diferença na vida dos fiéis e que servem a Deus, mas ele não consegue ser dizimista. Ele separa o dinheiro, vem o diabo e rouba, e alguém fica doente, e um acidente acontece, e uma desgraça se manifesta. Ele até queria ser fiel, ele até queria ser dizimista, ele até queria ter a bênção de Deus, mas é escravo de Satanás, está servindo o dinheiro, está servindo a Mamon, e o diabo entra e rouba a cada mês. E você precisa entender que você não vai ser dizimista. Eu vou falar de novo, você precisa entender que você não vai ser dizimista. Você não consegue ser dizimista. Você é escravo. Você até frequenta a casa, você até tem pastor, mas você é escravo de Mamon, é filho de Belial. Você não vai conseguir. Diga: é impossível ser dizimista. Diga mais forte: é impossível. É verdade, diga: é impossível ser dizimista. Se antes você não crescer e amadurecer e criar consciência e pedir perdão por ter roubado a Deus e confessar: eu não consigo, é impossível para mim, se o Senhor não me libertar, se o Senhor não me abençoar,
se o Senhor não guiar os meus passos, o inimigo vai continuar me escravizando e me roubando a cada mês. Mas, Senhor, me perdoa e guia os meus passos, porque eu quero ser fiel, eu quero ser sua ovelha. Diga, eu quero. Volte a analisar como é que está a sua vida. Será que está do mesmo jeito que o ano passado? A de alguns está pior. Você está crescendo a cada dia? Quando Deus fala com Eli e diz que Eli pisou no altar e que engordou os seus filhos, e que Deus não vai mais ser Deus dele, que ele não vai mais ser sacerdote, diga, um dia chega o juízo. Deus fala e dá sinais e diz, para que você saiba que sou eu que estou falando, em um único dia, os seus 2 filhos, que roubam o altar, que se prostituem na porta, e que você está engordando eles, em um único dia, os seus 2 filhos morrerão. E isso se cumpre. Em um único dia, os 2 filhos morrem. E Eli, que está sentado em uma cadeira, preocupado, esperando os filhos voltarem de uma guerra, chega o mensageiro e diz, Eli, se cumpriu a palavra, os seus 2 filhos morreram hoje. Ele cai da cadeira e quebra o pescoço. Sabe o que significa isso? O pescoço significa ligação. Significa que ele caiu, e não foi uma queda qualquer. Não foi aquela coisa de que cair é do homem e levantar é de Deus. Significa que ele caiu e que quebrou a ligação. Não há mais ligação com a cabeça, não há mais ligação com Deus. Ele foi rejeitado. E Deus continua e diz, todos os seus filhos morrerão muito novo, com aproximadamente entre 30 a 40 anos. Os seus filhos todos morrerão a fio de espada. E se algum deles escapar do fio da espada e avançar na idade, vai ser para que seja vergonha para você, porque ele vai ser um pedinte. Ele vai à casa de Deus pedir um pedaço de pão, uma cesta básica. Diga, eu nunca vi o justo mendigar o pão, mas eu já vi muitos infiéis. O apóstolo colocou no livro Restituição, e eu estava lá acompanhando. O apóstolo Gesto, quando era novo, ainda na Assembleia de Deus, criança, jovem, 9, 10 anos, o pastor subiu no altar e falou, separe o seu dízimo, e falou Malaquias. Uma pessoa do meio do púlpito se levantou e disse, ladrão, seu ladrão, virou as costas e foi embora. Mas o juízo de Deus vem. Quando o apóstolo está pastoreando a sua primeira igreja, uma igreja menor que esse altar, seria mais ou menos isso aqui, ó, a igreja, o altar daqui até a parede. No primeiro mês, entra uma pessoa pela porta, chega até o obreiro e pede uma ajuda. O apóstolo só olhando, acompanhando. E quando ele entrou, o apóstolo lembrou, é tal pessoa que quando eu era criança fez isso e isso na igreja. Está vindo pedir um pedaço de pão. Ninguém pode brincar com o altar de Deus. Ninguém pode brincar com as coisas de Deus. Nem os sacerdotes e nem os filhos dos sacerdotes. Quantos aqui são filhos do profeta? Quantos aqui são pastores na sua casa? Então você não pode brincar com as coisas de Deus. Você não pode brincar com as coisas de Deus. Você precisa ensinar e corrigir os seus filhos. Você precisa instruir os seus filhos. Você precisa ser um bom pastor,
ainda que ele não seja uma boa ovelha, você precisa exercer o seu ministério como um homem e uma mulher de Deus de verdade, que cuida dos seus filhos e que apresenta o Senhor para os seus filhos. Quando Deus está falando tudo isso que vai acontecer com Eli, com seus filhos e com os seus descendentes, Deus dá uma promessa: e eu suscitarei para mim um sacerdote fiel. Diga, um sacerdote fiel, que apacentará segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. Alguns dizem que este é Davi, mas na minha interpretação é Samuel, porque Davi foi ungido a rei e não a sacerdote, e Samuel foi o melhor juiz da história de Israel. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que apacentará segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. Quando Deus tira uma pessoa, Deus coloca outra. Nesta mesma geração, quando os 2 filhos de Eli morrem, a mulher de um dos filhos, que estava grávida, entra em hora de parto, e o seu filho começa a nascer, e quando ele nasce, o nome que ele recebe é Iacabou, e a presença de Deus se foi. Ao invés de começar um novo tempo, começou um novo tempo sem a presença de Deus. Imagine uma criança nascer e o seu nome representar o que está acontecendo no mundo espiritual com aquele povo, dizendo: Deus não está mais aqui. E a verdade é que Deus não está mais em muitas casas. Deus não está mais, porque os filhos são mais importantes do que Deus, porque os filhos são mais importantes do que o altar de Deus. Você realmente tem buscado a Deus acima de todas as coisas? Você realmente tem sido fiel ao Senhor? Você realmente acha que o pastor está interessado na sua oferta? Você realmente acha que isso é coisa do Antigo Testamento? Porque Deus não brinca com o seu altar. Os 2 filhos do sacerdote Eli morrem. O seu neto nasce e o nome é: Deus não está mais aqui. Deus unge uma outra pessoa. Diga: muitos são chamados e poucos escolhidos. E nesta geração nasce uma criança dizendo: o Senhor não está mais aqui. O Senhor rejeitou o sacerdote e depois rejeitou Saul, que seria rei. Em uma só geração, o Senhor rejeitou o sacerdote e rejeitou uma pessoa que estava sendo preparada para ser rei, e disse: eu não estou mais com esse povo. Como é que você está tratando as coisas de Deus? Tem pessoas que querem ser pastor na casa de Deus, mas enquanto você não for pastor na sua casa, a palavra diz que você não vai ser pastor na casa de Deus. Enquanto não for homem de uma mulher só, enquanto não for sóbrio, sem estar envolvido com bebidas, vícios e prostituição, enquanto não se tornar manso e deixar a violência e as brigas e as agressões físicas, não vai ser. O juízo de Deus vem. E se o juízo de Deus viesse hoje sobre a sua casa, sabe, nós estamos no meio do ano. O quanto você cresceu esse ano? O que aconteceu na sua vida esse ano? Você está melhor do que o ano passado? Você está precisando de vestes novas? Você está precisando de mais unção, de mais honra? Ou você está do mesmo jeito, com as mesmas roupas, como um mendigo, de igreja em igreja, pedindo
um pedaço de pão, de igreja em igreja, pedindo misericórdia: pastor, coloque as mãos sobre a minha cabeça. Mas a palavra diz que Deus se foi. E nós lemos o texto do profeta dizendo que Deus viria e apacentaria as suas ovelhas, que ia recolher as suas ovelhas, que ia apacentar as suas ovelhas, que ia libertar as suas ovelhas, que ia tratar e curar as suas ovelhas. Se você não quer ser líder na sua casa, se você não quer ser líder na casa de Deus, Deus levanta outro. E o próprio Deus, quando não houve um sacerdote, Ele mesmo desceu a essa terra para ser pastor de Israel. Em Mateus 9, do 36 ao 38, Jesus disse: e vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Quando Jesus veio, porque não havia pastores para cuidar do povo, Ele olha para a multidão, e Ele olha para a multidão e diz aos seus discípulos: olha, são como ovelhas dispersas, são como ovelhas sem pastor. E Ele continua falando aos seus discípulos: são poucos os pastores, são poucos os trabalhadores, são poucos os ceifeiros. O apóstolo sempre fala, Marcos, já disse aqui muitas vezes: o pastor é o seu pastor aqui. Na sua casa, você é o pastor da sua casa. E como é que está a sua casa? Como é que está o seu rebanho? Como é que estão os seus filhos? Será que Deus vai ter que levantar outro homem para cuidar da sua esposa e dos seus filhos? Será que Deus vai ter que cuidar e levantar outro líder para cuidar da sua casa? Será que Deus vai ter que levantar outros pastores para cuidarem da casa dele aqui? O profeta diz que há muitos filhos que vivem como órfãos, mas os pais estão vivos. Você está cuidando da sua casa, dos seus filhos? Você está apacentando a sua família? É uma palavra profética contra os pastores de Israel. Diga: eu sou pastor na minha casa. Diga mais forte: eu sou pastor na minha casa. Diga: eu sou pastor na minha casa. Diga: eu sou pastora dos meus filhos. É uma palavra profética. É uma palavra profética. É Deus falando comigo e com você. É o Senhor Jeová falando com o seu povo, com os seus pastores. Você tem cuidado da sua casa? Você tem cuidado e lavrado a sua família? Você tem protegido a sua esposa? Você tem educado os seus filhos? Você tem cuidado das suas ovelhas?